Queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, queremos fazer hoje mais uma catequese. O que nos interessa é como age o Espírito Santo na nossa vida interior. Vamos rezar primeiro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Nossa Senhora também nos ajude para compreendermos realmente o conteúdo da nossa fé. Quero saudar também as famílias e as crianças. Vamos dividir esta catequese em duas partes, porque para explicar a ação do Espírito Santo através dos dons, nós devemos primeiro compreender o fundamento, aquilo que o Espírito Santo precisa para atuar mais profundamente na nossa alma. Os 7 dons do Espírito Santo aperfeiçoam as 3 virtudes teologais, fé, esperança, caridade, e as 4 virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, 3 mais 4 são 7. Os 7 dons aperfeiçoam estas 7 virtudes. Nós recebemos estas virtudes infusas e os dons do Espírito Santo no nosso batismo. Então, já tudo está aqui dentro. Nós podemos comparar tudo isto com bebê que nasce. Então, no bebê já estão presentes todas as faculdades de poder andar, de poder falar, de poder pensar, de fazer música, etc. Mas ainda no bebê recém-nascido, estas faculdades ainda não são desenvolvidas. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. O Espírito Santo vem sobre nós no batismo e transforma a nossa alma em templo da Santíssima Trindade. Então, o nosso ser é divinizado. Uma nova vida. É uma coisa maravilhosa. Nós não podemos ver, mas é realmente a nossa fé que é assim. E o Espírito Santo também diviniza as faculdades espirituais que estão em nós. De fazer o bem, de entrar em contato, em relacionamento com Deus e com os outros. Então, nós temos as 3 virtudes teologais. A fé. O que é a fé? Coloquei aqui óleo. A fé é a visão sobrenatural das coisas. Vou fazer aqui montanhas,
algumas árvores, o sol, a lua, uma casinha, água, etc. Então, a fé nos mostra como Deus vê as coisas. É olhar sobrenatural. Deus criou as coisas. A meta é que nós sejamos unidos com Deus. Então, não pensar, em primeiro lugar, no egoísmo, como eu posso aproveitar o outro ou aquelas coisas. Não, ter uma visão sobrenatural das coisas. A fé também significa firmeza, né? É a casa, a nossa casa espiritual, que é construída sobre rocha. Uma pessoa humana, então a fé significa eu estou firme no chão. Eu não abalo. Eu não entro em desequilíbrio, porque a minha rocha é Deus. É Deus Pai. Agora, se a fé significa estar firme na vida com os pés no chão, a esperança significa Jesus Cristo é a minha esperança. Ele me dá a vida eterna, Ele perdoe os meus pecados. A fé é olhar e estar firme na vida. A esperança já é andar. Então, vou colocar aqui uma portinha, a entrada no céu. Aqui a pessoa não fica parado aqui no chão, mas está andando, subindo a escada. Então, aproximar-se da meta. Chegar sempre mais perto de Deus. Ou nós também podemos comparar a esperança com uma planta. Desculpe quando eu digo agora o trator passou sobre a plantinha. Pobrezinha grama, então fica aqui no chão. Mas a esperança se levanta, né? Cresce, continua e não fica esmagado. Crescer, aproximar-se da meta, esperar que Deus me ajude no caminho. A caridade, fé, firmeza, esperança, andar. E o amor significa ter encontrado o amado. Então, são os corações unidos. É a união no amor. Deus nos criou para o amor, para a união com Ele e também entre nós. E quando amamos de verdade, então também sentimos a alegria, vemos a beleza da vida que não é somente dura. E assim vamos crescer. Sentimos o odor. Estas são as virtudes teologais. Né? Virtude significa fazer o bem. E Deus nos ajuda com a sua graça. Por isso eu disse no início, são virtudes infusas.
o Espírito Santo santificou estas faculdades de entrar em contato com Deus no nosso batismo. E quanto mais usamos estas faculdades que estão dentro de nós, na nossa alma, tanto mais se desenvolvem, né, pelo nosso esforço, mas o Espírito Santo atua e nos ajuda. Este é agora, com as virtudes teologais, o nosso contato com Deus. Mas nós vivemos aqui na Terra. Né? Então, este desenvolver da nossa vida espiritual, podemos comparar como construir uma casa. Vamos fazer um pouco mais bonito. Bonitinho. Esta casa significa toda a nossa vida. A nossa concepção, o nosso nascimento, o nosso batismo, depois nós vamos para a escola, a profissão, depois já ficamos mais velhinhos até a morte. Então tudo isto significa construir esta casa da nossa vida. Então queremos construir uma casa bonita. Então, a casa tem 4 paredes. Estas 4 paredes, eu faço uma comparação, um simbolismo, né? Então são as 4 virtudes cardeais. E com estas virtudes, né, nós entramos em contato com o mundo, com tudo o que é criado, seja coisa material, seja o próximo, seja o contato comigo mesmo. Tudo isto faz parte. As virtudes cardeais. O que significa isto? Cardeal significa ângulo. Então seriam estes 4. A caneta não escreve muito bem. Então seriam estes 4 ângulos. Ou vou usar uma outra palavra. Então são os pilares, colunas. Né? Então, estas 4 virtudes, né, são as virtudes principais. Ainda tem outras, vou fazer um exemplo. Né? Então, tem a virtude da fortaleza. Né? Esta é a virtude principal, mas faz parte da fortaleza, paciência, perseverança. Né? Só para ver, tem muito mais virtudes, mas todas as virtudes fazem parte destes 4 ângulos, destes 4 pilares. Né? Então, começamos com a prudência. Não cabe aqui, desculpem. O que é a prudência? Ou imprudência? Quando eu tinha 6 anos de idade, eu saí da casa, morávamos numa cidade, e corri para a estrada, sem olhar nem para o lado direito, nem para a esquerda. Chegou uma Kombi, bati na porta lateral. Imprudência. Então, prudência significa, quando você faz uma coisa, você tem que pensar para onde leva tudo isto. É prudente ter a calma, no caminho primeiro olhar, será que chega alguém? E depois com calma atravessar a estrada. Se alguém, então, bebe cada dia
uma garrafa de vinho, para onde vai levar tudo isto? Em 5, em 10 anos. Se você sempre anda depressa demais com o carro, e aqui tem uma curva perigosa, e tem uma placa devagar, né, porque perigoso, então é imprudente de andar com 120 para esta curva. Prudência. Sim? A segunda virtude cardial é a justiça. Justiça. O que é justiça? Quando o pai de família trabalha numa empresa, trabalhou o mês inteiro, todos os dias, 8, 9 horas, então é justo que ele recebe no fim do mês o salário dele. Isto é justiça. Né? Dá a cada o que lhe compete. Né? É justo que nós adoramos Deus e vamos à missa dominical. É justiça. Né? Nós devemos isto a Deus. É injusto quando uma pessoa é boa, nunca fez uma mentira, e eu estou acusando esta pessoa que fez alguma coisa que não fez. É injusto. Terceira virtude é a fortaleza. Fortaleza. Desculpe, não se vê muito bem, mas a fortaleza é a virtude que nós precisamos quando devemos enfrentar coisas difíceis. Esta virtude consiste em duas coisas. Enfrentar, né, uma dificuldade. Eu tenho medo, o que vai acontecer? Será que eu apanho? Né? Vamos com coragem, eu preciso fazer isto. Né? Eu não vou olhar agora o que outros pensam, o que falam de mim. Vamos enfrentar. Uma outra parte desta virtude é aguentar. Né? Enfrentar é ativo e aguentar a paciência quando a gente está doente e demora meses, não sei o que, ou anos. Então precisa fortaleza para aguentar tudo aquilo que eu não posso mudar e tenho de levar. Isto é fortaleza. Né? Então, estes são 4 pilares, ângulos, que nós precisamos no contato com o mundo, com tudo o que é criado. Né? Com os outros, comigo mesmo, etc. Agora, a quarta virtude cardial é a temperança. Temperança é a virtude na qual nós evitamos os excessos. Né? A medida certa no comer, no beber, não cair em pecado, na sexualidade. Então, não seguir simplesmente as paixões, a concupiscência, né? Mas também perguntar qual é a vontade de Deus. Né? E com estas 4 virtudes, prudência, justiça, fortaleza, temperança, nós passamos aqui na terra e agradamos Deus. Temos esta imagem da casinha. Né? Vou fazer uma casinha bem simples. Né?
Então, os muros, as paredes, estas 4 virtudes cardeais. E agora precisa o teto. Né? Estas são as virtudes teologais. Né? Não é suficiente viver bem aqui na terra como os outros, comigo mesmo. Então ainda não levantamos o espírito para o alto, ainda não chegamos à união com Deus. E por isso precisa as 4 virtudes cardeais e as 3 virtudes teologais. Né? Assim funciona aqui dentro, na nossa alma, a vida sobrenatural. Né? Então, estes 3, fé, esperança, caridade, também aperfeiçoam estas 4 virtudes humanas. Então, esta explicação agora era necessário para entender que o Espírito Santo é uma graça, um dom de Deus que nos ajudam, estes 7 dons nos ajudam de viver mais profundamente estas 7 virtudes. Disto vamos tratar próxima vez. Então, isto já foi bastante matéria. Então, eu peço a vocês, né, de interiorizar, de meditar sobre isto, para compreender e para viver, para colocar em prática. Agora, como eu sempre coloco no fim da nossa reflexão, a sugestão de rezar o terço, isto é muito importante para mim. Né? Estamos vivendo uma situação difícil no mundo e o que pode mudar tudo isto é a nossa oração. Não são os políticos, eles também têm o seu papel, que fazem a paz no mundo. A paz é um dom de Deus e por isso devemos rezar. Se queremos mudar o mundo ou ajudar nesta mudança, então devemos rezar. Devemos ser um exército que implora a Deus e a Nossa Senhora e imploramos os santos anjos. Então as coisas vão mudar. Talvez ainda uma coisa. O nosso coração, a nossa vida, está aqui no meio. Deus nos criou. Este é o símbolo da Santíssima Trindade, um círculo, um só Deus, triângulo, né? Então, símbolo das 3 pessoas divinas. É Deus que nos criou para a eternidade. O mundo o próprio eu e o diabo puxam o coração humano para baixo. Esta inclinação para o próprio eu, para o mundo, nós temos infelizmente em nós a partir do pecado original. E o diabo, então, ele tem ódio, inveja de nós, e ele não quer que nós sejamos felizes. Por isso, ele quer desviar-nos do caminho. Eles puxam para baixo. Aqui, ao nosso lado, tem o nosso bom anjo da guarda, que ilumina o nosso coração. Ele nos transmite as graças de Deus. Ele é servo.
ele é o nosso amigo. Ele olha que a nossa fé, esperança, caridade cresçam, que o nosso coração fica mais firme e não caia em pecado, e que o nosso coração seja ancorado em Deus, firme em Deus. E por isso devemos rezar e realmente praticar as virtudes teologais e cardeais. Nisto os santos anjos nos ajudam. Os anjos caídos, que são os diabos, fazem o contrário. Em vez de fé, colocam dúvidas no nosso coração. Em vez de esperança, colocam desânimo, desesperança. Tudo não tem sentido. Acaba com a vida. Estas são influências diabólicas. Em vez de amor e caridade, colocam ódio, inveja, ciúmes. Isto acaba com o mundo. Depois já não procuramos Deus, não amamos Deus, nem amamos o próximo e nem amamos a nós mesmos. Que vida triste! E também eles causam uma desordem, uma bagunça total na nossa vida, nestas 4 virtudes cardeais. Na prudência, ele coloca imprudência. Justiça, não, injustiça. Olha para ti mesmo e não para aquilo que é justo. Fortaleza, não, ele coloca fraqueza mesmo no nosso coração. Estou pensando se ainda vou contar uma historinha inventada, mas eu acho, sim, é bom ouvir. Sim? Então, o diabo resolveu acabar com aquele negócio de tentar as pessoas, de guiar eles para o pecado. Seria tão bom, né? Mas não é assim. Então, ele colocou os seus instrumentos, com quais ele tenta as pessoas, numa vitrina para vender tudo. E cada instrumento teve um preço. Aquele instrumento das mentiras, da sexualidade, do dinheiro, do poder, de todas estas coisas negativas. Chegou um senhor e olhou e viu que no instrumento mais usado, mais velho, tinha o preço mais alto. Este senhor perguntou ao diabo, mas como é isto? Justamente aquilo que parece que não presta para nada, tem um preço maior. O diabo respondeu, olha, se eu não consigo fazer cair a pessoa com os outros instrumentos, eu uso este. Quando eu estou dentro do coração do homem com este instrumento, eu guio, eu levo a pessoa para onde eu quero. Como se chama este instrumento? Desânimo. Eu estava falando da virtude da fortaleza. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos abrir-nos para a ação dos santos anjos que nos ajudem na fortaleza, na temperança, em todas as outras virtudes, especialmente que nos levem para Deus. Não vamos desanimar, com fé, com esperança firme, vamos continuar o nosso caminho, amando Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, voltamos para as intenções da oração do terço. No primeiro mistério, podemos
rezar, e é realmente importante repetir isto sempre de novo, rezar pelos responsáveis, os políticos, mas também rezar para os responsáveis da igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes, que façam as decisões certas que agradam a Deus. No segundo mistério, queremos rezar para todas as pessoas que passam agora uma situação difícil da sua vida, que perderam o emprego ou não têm mais um trabalho fixo. Rezamos pelos nossos irmãos. No terceiro mistério, vamos incluir todas as pessoas que têm fome. No mundo ainda morrem muitas pessoas com fome. Rezamos também pelas pessoas que têm agora fome de Jesus Eucarístico. Que Deus nos dê a graça de termos Santa Missa e Santa Comunhão. No quarto mistério, rezamos também para todas as pessoas em dificuldades, para que tenham confiança em Jesus, que levem os seus problemas ao nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, talvez estas pessoas em dificuldades não tenham coragem ou não têm mais a força, é tudo escuro, e eles não encontram o caminho para Jesus, e por isso nós queremos levar as intenções deles para o coração de Jesus. Isto é amor ao próximo. No quinto mistério, pedimos aumento da fé, da esperança e da caridade. Também que nós possamos realmente praticar a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Que assim, preparados, o Espírito Santo venha com os seus 7 dons e nos faça santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, São José, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os vossos anjos da guarda, abençoe e protege, ilumina, fortifica, santifica e cura vosso Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.